Galera, antes desse corte continuar, o ADM aqui gostaria de pedir pra vocês deixarem o like e se inscreverem no canal. Tamo junto. E o que você vê de Fiagro, que muita gente acabou ficando animada, que acaba sendo um segmento mais novo, que pensa, não, que o Brasil é agro mesmo, tá pagando muito dividendo, o que você vê sobre aí? Cara, eu acho que o segmento agro é um segmento que potencializa muito o Brasil. Acho que, se eu não me engano, corresponde a 30% do PIB do Brasil, mais ou menos. E os fundos imobiliários do agro, eu vejo eles como uma excelente alternativa para você ter acesso ao agro. Porque antes dos fiagros, por exemplo, se eu quero ganhar dinheiro com cana-de-açúcar, pô, se eu não tenho o Fiagro, eu não entendo nada disso. Se eu não tenho um fundo que eu vou conseguir ter uma exposição, eu não entendo nada disso. Então, eu não consigo ter acesso a muita coisa. Por exemplo, a gente sabe que no Brasil, soja, milho, açúcar, etanol, essas coisas trazem muito dinheiro. Mas eu não entendo nada disso. Então, eu acho que a possibilidade que os Fiagros criaram é muito positiva para gente que é investidor pessoa física, porque a gente tem contato com essa classe de investimento. Agora, o ponto é, os fiagros entraram no mercado, muita gente se animou e tinha fiagro pagando 19, 17, 16% de yield. O que aconteceu? Eu percebi que muita gente olhou para os fiagros como se fosse uma mina de ouro. Muita expectativa, muito dividendo, e aí isso acabou inflando um pouco a base dos investidores de fiagro, que a hora que o dividendo diminuiu, muita gente já saiu, por isso que os fiagros caíram. Então eu percebo que é um bom ativo? É, mas eu volto naquilo que eu sempre falo. Os fiagros ainda não se provaram no tempo. A gente não tem ainda um histórico de um time de gestão que ficou anos e anos entendendo as crises do agro, os problemas, os desafios. E a gente está comprando o quê? Estratégia. Volto a dizer mais uma vez, a gente está comprando a estratégia. Se a estratégia performar mal, você não vai ganhar dinheiro. Então, eu penso da mesma maneira que quando a gente vai olhar uma ação na bolsa, a gente nunca deve ficar entrando em IPO. É a mesma coisa, eu olho para um fiagro. Eu acho extremamente positivo, acho uma classe de ativo muito boa, acho que ainda vai pagar bons rendimentos, mas ainda não se provaram no tempo. Então eu, por exemplo, ainda não investi em nenhum fiagro. Eu invisto no RZTR11, tem uma galera que conhece também. Não é um fiagro na questão de dívida, né? Porque o fiagro, ele atua basicamente como um fundo de papel, que ao invés de comprar o CRI, ele compra o CRA. Agora, o RZTR11, eu acho interessante a estratégia deles, porque eles investem nas fazendas. Então, eles têm 3 estratégias. Eles compram, vendem e arrendam. Então, eles fazem o giro dessas fazendas e eles conseguem ganhar dinheiro com isso. Eles podem comprar uma fazenda, melhorar e depois fazer ganho de capital. E eu acho mais interessante me expor ao agro dessa forma do que necessariamente me expor à dívida do agro. Do que pegar um fundo que a gestão simplesmente vai pegar e vai emprestar dinheiro pro agro. Exatamente. Então, eu acho que essa característica do RZTR11 é o que eu achei mais interessante na hora de me expor ao agro. Mas volto a dizer, eu acho muito interessante, mas acho que o risco de investir em fiagro, principalmente agora com a taxa de juros mais alta, eu acho que é muito grande. E o que eu tinha visto de crítica também a Fiagro, que acaba fazendo sentido dos gestores falando é o seguinte, que o pessoal fala, não, que é muito concentrado, que tem Fiagro aí que basicamente, sei lá, tem 4 dívidas no portfólio aí, cada uma é quase 30%, mas eles falaram que para conseguir ter voz no conselho tem que ter uma parte relevante do quanto ele deve. E além disso, eles comentaram o seguinte, não, que se tiver muito pouco não tem o voz ativa e os fiagros ainda são novos e tem um patrimônio pequeno, então não dá pra diversificar tanto assim. Então às vezes é melhor esperar, o mercado tá mais maduro, que eu acho que o investidor tem que ver é que não é um mercado que amadureceu ainda. Exato, e a partir do momento que tem um histórico maior, ele consegue entender qual gestora, qual estratégia conseguiu ser vencedora no longo prazo e alocar naquilo que realmente se provou mais ao longo do tempo. Sim, e comprar barato, né? Acho que esse é o ponto, porque quando a pessoa olha pro dividendo, pô, se você pega um fiagro ali pagando 17, 16%, como alguns fiagros pagaram aí logo quando eles entraram no mercado, a hora que você vê, tem tanta gente entrando que a cota tá cara. Só que a pessoa, ela... Aí nesse momento, você vê como que o mercado às vezes é irracional, cara? A pessoa às vezes olha só o preço da cota, às vezes a pessoa olha só o preço do dividendo. E às vezes a pessoa não olha nada, ela só quer comprar porque ela acredita, ela entra meio que no FOMO, por exemplo. Ela fala assim, caramba, tá subindo a cota, tá subindo o dividendo, eu vou ficar de fora. Aí ela entra, o fundo cai. Só que ela comprou o fundo totalmente sem fundamento. Então, acho que essa questão aí mesmo. Eu tô esperando. Eu invisto ali no RZTR11, eu acho que é um fundo muito bom. Também tem os seus desafios, tem essa questão de concentração que você comentou aí, se eu não me engano, no RZTR11 hoje tem ali 20% da concentração do fundo está em uma única fazenda. Então, também é um desafio do fundo, mas eu vejo mais por essa questão, que os fundos ainda são muito novos, tem muita coisa que pode acontecer e acho que é um momento ainda da gente estudar e ter um pouco mais de cautela.